Muito bom, estamos aqui felizes diante dessa palavra. O tema desta mensagem é o poder da decisão. Eu quero ler com você um texto base para a nossa reflexão neste dia, que está no livro de Joel, capítulo 3, verso 14. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele diz a respeito do vale da decisão. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Existe um vale que é um vale da decisão. Existe um tempo, e aqui o profeta Joel vai dizer um tempo que está próximo, que aonde Deus vai operar, e ele está falando aqui profeticamente sobre o vale da decisão, aonde Deus julgará profeticamente as nações ímpias. Mas haverá um vale, e nesse vale haverá uma decisão de Deus por todos aqueles que decidiram ao longo dos anos, e este vale nos fala dos nossos vales de decisões. Todos nós, eu e você, precisamos tomar decisões diariamente. Por exemplo, é a primeira vez que eu estou ministrando num domingo sem o meu blazer. É uma decisão, primeira vez, né? Uau, né? Meu Deus do céu, fiquei numa crise santa. Mas é a primeira vez que eu estou ministrando sem um blazer, porque foi uma decisão. Todas as horas, em todos os minutos, você está tomando uma decisão. A decisão de você ouvir esta mensagem é uma decisão. Você decide pelo presente e pelo futuro da sua vida. Todos nós temos um vale de decisão, e é sobre isso que eu quero falar com você, porque Deus colocou uma palavra no meu coração que com certeza mudará a maneira de você pensar, ser e existir. 3 grandes decisões que podem e devem nortear a vida de uma pessoa. A primeira decisão é quanto à sua vida profissional. Todos nós temos que ter uma decisão acertada na questão profissional. Em segundo lugar, você tem que tomar uma decisão acertada em relação a aquele ou aquela que você passará, que você estará se casando e passará toda a sua existência com essa pessoa. Em terceiro lugar, você tem que pensar e tomar a decisão acertada a respeito da onde você passará a eternidade. Então são 3 decisões básicas, fundamentais da vida humana. Qual é a sua profissão? O que você vai fazer? O que você vai estudar? Qual será o seu ganha-pão? Qual será o seu futuro profissional? O segundo, com quem você se casará e vai passar o resto da sua vida? Em terceiro lugar, onde você passará a eternidade? Com quem você passará a eternidade? São decisões. O tempo todo você está tomando decisões de tomar um bom café da manhã, ou de não tomar um bom café da manhã, de tomar um lanche da tarde, ou simplesmente jantar. Você pode e deve tomar decisões o tempo todo, o que vestir, o que comer, o que fazer. Diante dessa paralisação toda, você tem que tomar muito mais decisões do que você imagina. Quantas pessoas estão na dúvida, eu tomo vacina, não tomo vacina? Você tem que tomar uma decisão. A vida da gente, a minha vida e a sua vida, ela é cercada de decisões. O que você vai usar, o que você vai comer. Então, o tempo todo você está tomando decisões, e o profeta Joel, ele vai falar que haverá um tempo, esse tempo não chegou ainda, em que Deus reunirá multidões e multidões para julgar essas multidões que são as nações ímpias, nações que não temeram a Deus, que não serviram a Deus. Eles serão julgados, é o julgamento final. Então há um vale de uma decisão, e neste vale de decisão quero trazer para a nossa realidade, nosso contexto de vida, para a sua realidade, para te dizer, você tem que
que estar consciente de que você vive num vale de decisões também. Você está submerso num vale de decisões, decisões acertadas ou decisões erradas. E eu vou parar e pensar com você aqui sobre algumas decisões que você tem que tomar. Por exemplo, a decisão entre a bênção e a maldição. Parece ser uma coisa tão lógica, tão óbvia, mas não é. Você tem que escolher, é uma escolha, é uma decisão. Deus te deu essa capacidade de você escolher entre a bênção que é andar com Ele, ou a maldição que não é andar com Ele, não cumprir os seus mandamentos. É você escolher e tomar uma decisão entre o bem e o mal, você fazer aquilo que é bem, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Você tem que escolher, isto é uma decisão. Quando você tem uma opção de você fazer aquilo que é bom e aquilo que é ruim, você tem que tomar uma decisão entre fazer aquilo que é certo ou errado. Muito do que nós sofremos e muita gente sofre hoje é porque tomou no passado uma decisão errada. Uma decisão errada pode comprometer todo o seu futuro. Por isso, a decisão de fazer o que é certo e jamais fazer o que é errado. Porque se você fizer algo errado, comprometerá o seu futuro. A decisão entre ser criatura ou ser filho de Deus é uma decisão. Para você ser uma criatura, você não precisa fazer nada, basta você nascer e você já é uma criatura de Deus. Foi Deus que te criou, mas para você ser filho ou filha de Deus, você tem que tomar uma decisão. Não pode ter dúvida entre ser criatura e ser filho, você tem que tomar uma decisão. Isto é um vale que está repleto de decisões que você tem que tomar na sua vida. E se você quer ser uma pessoa abençoada, você tem que tomar decisões acertadas e ser um filho de Deus. A decisão de ser feliz ou infeliz parece uma coisa absurda, mas Deus te chamou para ser feliz. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele, e aí vem todas as condições de um homem feliz. Meu irmão, minha irmã, decida ser feliz, mesmo no meio do caos, da adversidade. Deus te chama para você ser feliz. A morte de Jesus abriu as portas para a salvação, para que você tenha direito às promessas, e você seja um homem feliz, uma mulher feliz. Olha quantas pessoas estão infelizes nos dias de hoje, mas pessoas que muitas vezes não fizeram uma opção, não há uma decisão na sua vida. Eu vou buscar a minha felicidade, e a felicidade nós sabemos que não está no dinheiro, não está nos bens materiais. A felicidade está somente quem encontra Jesus Cristo. Decida ser feliz. Decida ser feliz e não ser infeliz. Tire toda dor, toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento. Tem gente que se alimenta e decide ficar remoendo o passado. Olhe para frente e decida ser feliz. É uma decisão. Eu decidi ser feliz. E quando você decide, as coisas começam a acontecer. Decidir se você prospera ou se você fica na situação de miserável. É uma decisão. Eu quero prosperar, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma saúde abençoada, eu quero ter uma profissão abençoada, eu quero ter um dinheiro abençoado, uma condição financeira abençoada. Ou seja, todo o complexo que envolve a prosperidade, que não é só o dinheiro, você atrai, mas é uma decisão. Eu quero ser próspero, eu não vou ficar o resto da minha vida na condição que eu estou. Eu decido mudar para melhor. Decida ser alegre e não triste. Meu irmão, minha irmã, é uma coisa impressionante, porque
Esse vírus tem roubado a nossa alegria, tem roubado a expectativa do amanhã. Esse vírus tem roubado de nós a capacidade de sorrir, de ser feliz. A máscara, ela tem nos impedido de sorrirmos. E você vai bater uma foto e alguém diz: sorria, como que eu vou sorrir? E demonstrar um sorriso com uma máscara. Simplesmente tem roubado, porque a tensão da doença, da morte e de tantos casos, meu irmão, tem roubado a nossa alegria, a sua alegria. Volte a ser alegre, volte a ser feliz. Ouça que eu vou te falar, é uma decisão. Você decide, tem lutas, tem dificuldades, tem perdas no meio do caminho, mas eu decido ser feliz, eu decido ser alegre e não ser triste. É uma decisão. Tira a tristeza do seu coração e coloque alegria. Decida ser santo e não andar no pecado. É uma decisão. Você pode decidir andar no pecado. Eu não estou preocupado com o que Deus está pensando, com o que a igreja está pensando, com o que a família está pensando. Eu vou andar do jeito que eu quero, eu vou ter os prazeres da carne. Eu não estou muito preocupado com as coisas de Deus, então eu decido andar no pecado, uma decisão errada. Decida ser santo. Nós cantamos aqui sobre isso agora há pouco. É uma decisão, é andar pela porta, entrar pela porta estreita. Eu decido andar pela porta estreita. Decida ser honesto e não ser desonesto. É uma decisão. Você tem que aprender a ser honesto em tudo que você vai fazer. Mas a cultura do país nos impulsiona a ser desonesto, a andar na corrupção. Meu irmão, pode ter a cultura do nosso país, mas você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Tenha uma decisão de simplesmente andar na honestidade. Decida ser fiel a Deus e não infiel a Deus. É uma decisão. Eu decido ser fiel a Deus, eu decido obedecer a Deus, eu decido seguir a Deus, eu decido confiar no Senhor. É uma decisão de fidelidade, de lealdade à palavra de Deus. É uma decisão que eu tenho, porque quando você decide, me ouça por um instante, quando você decide, há uma força na sua decisão, há um comprometimento, há um empenho. Quando você decide algo, você está determinado a fazer aquilo. Há uma determinação, há um poder, porque você se posiciona naquilo que você decidiu. Tire a dúvida do seu coração. Decida pela verdade, decida pelo certo e jamais pelo errado. Quando você decide, nada roubará a sua determinação de ser fiel. Ouça, quando você decide, nada neste mundo roubará a sua determinação de ser fiel e de chegar aonde você decidiu chegar. Sabe por quê? Porque há um poder na sua decisão. Você decide e você está agora envolvido neste vale de decisões. Você tem uma determinação, porque eu decidi ser fiel, eu decidi ser crente, eu decidi porque há uma determinação, há um poder na sua vida. Quando você decide, há uma consequência, há um desdobramento. A sua vida é pautada por decisões. O seu caminhar no presente está sendo pautado por decisões que você tomou ontem, o ano passado, há 10 anos atrás. Meu irmão, as decisões de hoje, elas vão cadenciar a sua vida no futuro. Muitas coisas do futuro estarão acontecendo ou não acontecendo, se você tomar uma posição hoje, uma decisão hoje. Decida
Decida, porque há um poder na sua decisão. Eu quero que você se veja nesse vale de decisão, este vale que estão multidões e multidões, e que você pode dizer: eu estou num vale de decisão, eu preciso dar uma direção na minha vida, eu não posso ficar com a minha vida do mesmo jeito, da mesma maneira, na sua casa, na sua família. Talvez você está arrastando problemas há anos, talvez você está encobertando coisas, talvez você está segurando situações, e você tem que decidir hoje. É hoje que você tem que decidir, não é amanhã, é hoje que você tem que decidir, entender que há um poder na sua decisão, uma decisão vinda realmente do Senhor. Nada roubará o seu futuro. Eu fui pensar sobre algumas influências sobre as nossas decisões, e eu cheguei a algumas conclusões interessantes, porque muitas das suas decisões, das minhas decisões, elas podem estar sofrendo influências negativas e positivas. Por exemplo, a herança familiar. Você pode estar tomando decisões porque nas suas veias corre o sangue do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Então você tem uma herança familiar. E muitas das tendências das suas decisões, elas estão baseadas na sua herança familiar. Muitas decisões que você toma, e muitas coisas que você faz, você talvez não se apercebeu, mas você está tomando decisões por conta da história da sua família, da herança familiar que você tem. E eu quero entender que essa herança, ela é boa, porque se a sua herança não for boa, você tem que romper com essa herança para tomar decisões acertadas. Da sua própria família, muitas vezes você vai tomar decisões, e decisões que são influenciadas pela sua família, pela sua esposa, seus filhos, o seu marido, que é uma pressão que te empurra a tomar uma decisão. Tem que tomar cuidado. Muitas vezes os amigos são influência nas suas decisões, decisões acertadas e erradas. Tem que tomar cuidado com as amizades, tem que tomar cuidado com quem você convive, com quem você ouve, com quem você se deixa influenciar, pelos bons amigos ou pelos maus amigos. Você tem que tomar cuidado, porque muitas decisões que você toma, você sofre influência dos seus amigos, você sofre influências das redes sociais, dos veículos de comunicação. Muitas coisas que você fala, que você faz. Meu irmão, soltaram aí na internet que quem toma vacina fica com o rosto de jacaré. Meu Deus do céu, veja só que coisa de louco, né? Então você começa a ficar com medo porque estão falando. Então muitas decisões que você toma é porque você vê muito na rede social, nos veículos de comunicação. Muitas das suas decisões você toma por causa do seu temperamento. O seu temperamento, que talvez seja explosivo, ou talvez muito passivo, muito melancólico. O seu temperamento te influencia diretamente nas suas decisões, decisões que vão talvez dar um norte na sua vida, alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Tem que tomar cuidado com o seu temperamento. Muitas das suas decisões você toma baseado na sua personalidade, em toda a sua estrutura de vida, na sua formação, aquilo que você é, e você então toma decisões baseado na sua personalidade. Compare o seu temperamento, a sua personalidade, os conselhos dos amigos, da rede social, da herança familiar, da própria família, com a palavra de Deus. Muitas vezes você toma decisões de acordo com a sua posição financeira, certíssimo. Tem que tomar decisões de acordo com a sua condição financeira. Não faça nada além daquilo que você não possa fazer. Decida por fazer algo financeiro
que você possa cumprir cada um dos seus compromissos. Muitas das nossas decisões é pela nossa capacidade de conhecimento. Quando você conhece o assunto, você toma uma decisão acertada. Por quê? Porque você conhece, você sabe da verdade. E muito do que nós cristãos evangélicos, e você que eu estou falando agora, das nossas decisões, elas têm que estar pautadas na palavra de Deus. Tudo isso que eu falei é influência, mas a maior influência que você pode sofrer e deve sofrer na sua vida, e que você deve receber na sua vida, é a influência da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para eu tomar de decisão? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para as minhas finanças, para a minha vida profissional? Qual é a vontade de Deus para com o meu futuro? Eu tenho que tomar decisões hoje pautados na palavra de Deus, e isso tudo vai te levar a uma vida de vitória. Então todas essas questões podem te influenciar, sim, mas olhe para a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, se cerque de conselheiros, como diz a palavra de Deus, conselheiros que vão te ajudar a orar por você, a interceder com você, a dar cobertura sobre a sua vida, para que você possa, no momento de dúvida, abrir o seu coração para um discipulador, uma discipuladora, para os conselheiros, para um pastor, uma pastora, e você pedir ajuda, e com certeza os conselheiros, ou aqueles que estão com uma visão mais aberta espiritual, essas pessoas vão te orientar de acordo com a palavra de Deus, e aí você vai poder pensar um pouco mais, e você tomar uma decisão, porque você está no vale das decisões. Vamos para a palavra de Deus e pensar um pouquinho. Decisão que pode mudar o seu futuro. Primeiro, vamos para Adão e Eva. Até o dia de hoje, e até Jesus voltar, nós estamos ainda sob a influência de uma desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles desobedeceram, que foi uma decisão errada, quando eles decidem desobedecer sob a influência do diabo, quando eles são influenciados pelo diabo, a Bíblia diz que eles desobedecem a Deus, e isso traz a morte, o pecado e a morte, e a partir daí todas as gerações, dá uma olhada na humanidade inteira, nós nascemos em pecado, por causa de uma consequência, de uma decisão errada de um homem e de uma mulher. Vamos olhar para Coré, lá onde no livro de Êxodo, um homem que andava com Moisés, um líder de Moisés, um homem levantado por Moisés para ser líder, mas ele decide se rebelar contra Moisés, uma rebelião contra o líder Moisés, um grande homem de Deus, e ele leva 250 homens a se rebelar contra Moisés, uma decisão que não apenas ele toma sozinho com a sua família, mas ele leva mais 250 pessoas a tomar uma decisão errada, e a consequência foi a morte de todos eles, porque Deus abriu a terra, e todos eles foram engolidos. Nós vamos para o Novo Testamento, e nós encontramos Ananias e Safira, um casal que resolveu e decidiu mentir aos apóstolos. A mentira trouxe uma consequência muito grave sobre eles, que foi a morte. Foi uma decisão em concordância, eles concordaram em mentir, e esta decisão trouxe a morte sobre eles. Vamos pensar no jovem rico, que chega para Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: vai, vende tudo o que você tem,
distribui aos pobres e você terá um tesouro no céu. Ele simplesmente abaixa a sua cabeça e vai embora. A decisão dele foi negativa. Eu não quero abrir mão nada desse mundo para ter alguma coisa na vida eterna. Ele simplesmente tomou uma decisão errada. Ele decidiu pelas riquezas e não por Jesus. Decisões que marcaram a história da humanidade e a nossa história. Decisões que você talvez já tomou e marcou a tua história, e até hoje você ainda sofre as consequências disso. E eu quero trazer uma boa notícia para você. Talvez no passado você tomou uma decisão errada, você entrou no caminho errado, você entrou na direção errada, você não ouviu a Deus, você ouviu todas as influências, menos a Deus. Há um momento agora de você dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas decisões erradas, me perdoa, eu quero recomeçar. Talvez seja hoje o dia da decisão de você recomeçar, reconstruir o seu casamento, reconstruir a tua família, reconstruir a sua aliança com Cristo. Talvez hoje no vale da decisão, seja de você olhar para Deus e dizer: Deus, a minha decisão hoje é me perdoa de tudo que eu fiz no passado, de todos os caminhos errados que eu entrei, todas as coisas erradas que eu fiz. Eu quero a partir de hoje tomar uma decisão de andar pelo certo, pela santidade, pela obediência, pela fidelidade, e jamais farei as decisões que eu fiz no passado. Vamos olhar aqui a Bíblia e entender aqui as decisões acertadas. Eu amo isto. Eu quero dizer para você que Noé foi um homem que decidiu andar com Deus. É uma decisão andar com Deus. Deus não quer que ninguém ande obrigado com Ele. É uma decisão. Esta pandemia, ela colocou diante de mim, de você, uma decisão. Agora não podemos ter mais os cultos presenciais. É uma decisão levantar e entrar no Facebook, no YouTube. É uma decisão de você se manter fiel na fé. É uma decisão de você andar com Deus mesmo não tendo culto presencial. É uma decisão. E Noé andou com Deus e foi um homem glorificado com o Senhor. Moisés, ele decidiu, apesar de todas as suas fraquezas, das suas limitações, ele decidiu ser a boca profética de Deus. E quando o faraó perguntou para ele: quem é você para vir a mim? Ele disse: eu sou o eu sou. Ele sabia que ele era a boca de Deus. Ele decidiu, quando Deus trouxe o desafio para ele, e ele decidiu entrar no desafio, ele chegou lá e assumiu uma postura de profeta de Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Abrão, ele decide, diante de um chamado, larga tudo e começa uma nova história. Abrão, ele decide deixar tudo. Ele não vai questionar Deus, ele não vai duvidar, ele não vai pôr condições para Deus. Não, ele simplesmente, diante de um grande desafio, ele decide sair da sua terra e começar uma nova história. O livro de Jó mostra uma narrativa muito linda e maravilhosa. Um homem chamado Jó, que na verdade decidiu suportar todas as tentações, provações, privações, enfermidades, todas as perdas. Ele decidiu, foi uma posição dele, o que fez com que ele aguentasse firme no meio de tantas perdas, até mesmo da sua própria saúde, dos seus filhos, dos seus bens. Foi porque ele decidiu servir a Deus, custe o que custar, haja o que houver, eu decidi servir a Deus. Daniel, o nosso menino Daniel, que está conosco aqui hoje, o nosso Daniel, ele decide não se contaminar com as coisas do rei. É uma decisão. Eu decido diante do que estão me oferecendo, eu decido não me contaminar. Por último, nós vamos pensar aqui, em penúltimo lugar, me perdoa, Salomão. Salomão, diz a palavra, que ele intentou construir o templo.
Salomão, ele começou, e Salomão, ele terminou, ele completou a obra. Sabe o que deu força para ele? Foi uma decisão. Eu decido obedecer a Deus, eu decido começar aquilo que Deus pediu para eu começar, eu decido fazer e eu decido completar. Eu não vou parar no meio do caminho, porque eu estou tomado de uma decisão. E por último, Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo é o maior exemplo de todos os exemplos que você possa imaginar, de todos os homens da Bíblia, porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele decide abrir mão da sua glória. Filipenses capítulo 2 vai dizer isto: Jesus Cristo abriu mão da sua glória para vir entre nós e assumir a figura humana. É uma decisão. Eu não venho apenas porque o meu Pai me mandou, eu venho por uma decisão, por amor da humanidade, por amor a você, por amor a mim, por pagar o preço pelas nossas vidas. Eu decido abrir mão da minha glória para salvar a humanidade. É uma decisão. Decida hoje. Decida hoje. Decida hoje onde você vai passar a eternidade. Eu quero que você pare para se questionar sobre isso. Onde você vai passar a eternidade? Você já parou para pensar? Esse coronavírus, essa doença, ela trouxe muito forte na nossa memória e na nossa mente a brevidade da vida. Onde você vai passar a eternidade? Você já decidiu sobre isso? Sobre Jesus? Você já decidiu ser bem-aventurado? Você tem que decidir ser feliz. Decida ser fiel, dizimista e ofertante. Antes de começar aqui o culto, eu recebi aqui no meu WhatsApp um tanto de pessoas tão fiéis que já mandaram o seu dízimo, a sua oferta, sem antes mesmo nós fazermos um momento de ofertório. Sabe por quê? São pessoas que decidiram ser dizimistas e ofertantes, porque quem decide ser dizimista e ofertante, meu irmão, não depende da circunstância, depende de Deus. Decida ser próspero, decida ser ousado, decida ser vitorioso, decida ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua família. Porque assim como Josué, um dia diante de uma crise de dúvida da nação de Israel, com Deus ou os outros deuses, Josué se levanta e diz assim, e eu termino a minha palavra aqui, dizendo: Josué foi ousado, ele foi destemido, ele foi corajoso, porque ele estava no vale da decisão, e no vale da decisão ele decide, e a decisão dele foi mais acertada possível. Ele disse: olha, eu não sei vocês, se vocês vão servir a Deus ou aos outros deuses, vocês estão na dúvida, não tem importância alguma, mas eu me posiciono, eu decido, eu escolho servir a Deus, e eu e a minha casa nós serviremos a Deus. Um homem que decidiu, não apenas por ele, mas pela sua família, um homem que teve uma visão não apenas pessoal, individual, mas familiar. Ele arrasta a família toda e diz: olha, eu abraço a minha família, porque eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha família, nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor dos Exércitos. Eu quero que você decida hoje a tomar uma decisão acertada. Quando você decide, há um poder na sua decisão, há uma consequência na sua decisão. Por isso, decida pelo certo e jamais pelo errado. Decida ser uma bênção, decida ser feliz, decida ser útil da obra de Deus. Olha quantas pessoas temos aqui no templo hoje, a banda, o pessoal do som, o telão, da mídia, pessoas que decidiram servir ao Senhor neste domingo, saíram das suas casas com álcool gel, máscara, mas nós decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Que você decida hoje, não é amanhã, mas é hoje.
E aí na sua casa eu quero te convidar a ficar de pé. Aí na sua casa eu quero te convidar a você ficar de pé, se levantar. Convida as pessoas do teu lado aí para ficar de pé. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Por um instante feche teus olhos, porque eu quero orar com você. Porque hoje há um poder na sua decisão. Decida se arrepender, se preciso for. Decida pedir perdão, se preciso for. Decida se acertar, se preciso for. Decida olhar para o Senhor e renovar a sua aliança com Ele, se preciso for. Mas decida pelo Senhor. A decisão, ela trará consequências, ou bênção ou maldição. Decida hoje pela bênção, tome uma decisão pela bênção. A sua vida está hoje neste vale que o profeta Joel disse, capítulo 3, verso 14, multidões e multidões no vale da decisão. Meu irmão, não é apenas escatológico, mas é presente, é hoje, não é apenas no futuro, na volta de Jesus, mas é hoje, porque nós vivemos constantemente num vale de decisão. Tome uma decisão acertada. Se você puder, feche teus olhos. Senhor dos exércitos, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque em meio a tantas e tantas decisões que nós temos que tomar, nos ajuda, Senhor. Ajuda esse homem, essa mulher, a tomar decisões acertadas. Pai, há um poder, há um comprometimento nas nossas decisões, não apenas agora, mas para o futuro. Por isso, Senhor, eu quero orar agora, porque talvez tenham pessoas me ouvindo neste domingo, que estão sofrendo por decisões erradas do passado, por caminhos errados que entraram, por decisões contrárias à tua palavra. Eu quero orar pela vida deles. Senhor, derrama uma unção de graça, de amor, de misericórdia, de perdão. Senhor, eu levanto a minha mão direita para abençoar este homem, essa mulher que talvez esteja hoje com o coração ferido, com a sua alma abatida, com o seu semblante caído em tristeza, porque no passado tomou decisões erradas. Vem, Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder transformando, que neste vale de decisão de hoje, este homem decida recomeçar, esta mulher decida recomeçar. Levanta o abatido, Senhor, tira do semblante a tristeza, traz de volta a alegria, traz de volta a paz. Senhor, em nome de Jesus, levanta uma igreja vitoriosa, levanta uma igreja guerreira, Senhor, que nesse tempo de isolamento, Senhor, nos conceda o privilégio de estarmos ao teu lado, e saber que a tua igreja marcha na certeza da vitória. Eu oro, ó Pai, pelas decisões que esse homem, essa mulher tem que tomar. Senhor, consertos e acertos no casamento, na vida profissional, nos relacionamentos familiares, na sua vida financeira, em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, traz a esperança de volta àquele que perdeu. Eu peço, vem Espírito Santo de Deus, e cura aqueles que estão feridos. Levanta este abatido. Senhor, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Pai, nós seremos felizes quando confiarmos em Ti. Por isso, Senhor, levanta o rosto desse homem e dessa mulher, e faz dele a partir de hoje tomar decisões acertadas, decisões corretas, para que haja bênção não apenas hoje, mas em toda a sua história. E que esta bênção ela se estenda à sua casa, à sua família, aos seus amigos, em nome de Jesus de Nazaré. Desperta este homem, essa mulher, que seja mais ousado, mais destemido, mais corajoso,
que haja uma decisão hoje de se levantar e sair da tristeza e tomar a rédea da vida e caminhar na fé. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Permaneça de pé por um instante, por gentileza. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo, se você já tomou uma decisão por Jesus. É o vale da decisão. Você precisa decidir. Não há como ter uma vida com Deus se você não decide estar com Ele. Deus, Ele existe mesmo sem a sua decisão. Deus, Ele continua sendo Deus mesmo você não se decidindo por Ele. Mas quando você se decide por Ele, Deus é o seu Deus. Josué disse: eu não sei vocês, a nação de Israel, eu não sei vocês, mas eu e a minha família estamos decidindo hoje. Uma decisão pode mudar o seu futuro. Onde você passará a eternidade? Neste vale da decisão, Deus estará julgando as nações ímpias, todos aqueles que ouviram falar e não tomaram uma decisão. Vai ser um dia muito triste, é o dia do Senhor que está tão perto. Eu quero que neste dia da decisão, Deus possa olhar para você e dizer: vinde, benditos do meu Pai, entra no meu gozo eterno, porque você tomou uma decisão de abrir o seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, você decidiu se afastar por várias razões. Eu quero te convidar hoje a você tomar uma decisão, se arrependa daquela decisão, e hoje tome uma decisão de voltar para a casa do Pai, onde você nunca deveria ter saído. Será que você pode fazer isso agora? Então, se você quer fazer isso, aí na sua casa, levante uma das suas mãos, que eu vou orar com você, e você vai repetir comigo esta oração da entrega. Eu decido entregar o meu coração a Jesus Cristo. Eu reconheço, eu decido reconhecer Jesus na cruz do Calvário como meu único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração e decido entregá-lo ao Senhor. Eu decido andar contigo. Eu decido reconhecer Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor, e nele confiarei. E eu tomo essa decisão hoje, e nunca mais voltarei atrás. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para ter direito à vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.